Olá, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Vamos lá para mais uma semana então? Bom, nós estamos então no PET 3, semana 3, quase acabando, hein? Vamos lá! Então vocês vão abrir na página 23 até a página 26 e vão acompanhar comigo aqui as questões. Só um detalhe, se você não viu o vídeo sobre números primos e divisibilidade, eu peço que vocês olhem o vídeo para aprender, tá bom? Que é o conteúdo dessa semana agora. Então, vocês vão acompanhar comigo aqui, eu vou explicar questão por questão, vocês façam, envia foto para mim e a correção semana que vem eu mando no grupo, ok? Vamos lá então? Bora lá! Vamos iniciar então, né, que é semana 3, das páginas 23 até a página 26. Então, nós vamos estar trabalhando com os múltiplos e divisores, números primos e compostos. Então, se você assistiu o vídeo, vai ser tranquilo fazer essa tarefa, tá bom? Se não assistiu, volta lá, assiste o vídeo dos números primos e da divisibilidade, tá bom? Questão número 1. Sistematizando os conceitos. Simbolicamente, representamos por D, divisor, o conjunto de todos os divisores de um número natural. Para indicar os divisores de um número natural, na linguagem de conjuntos, escrevemos esses divisores entre chaves, separados por vírgulas. Por exemplo, os divisores de 24, aí eles são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Lembrando que o menor divisor é 1 e o maior divisor é ele mesmo, ok? Então, vocês vão escrever os conjuntos de divisores dos números abaixo. Então, divisores de 1. Quais são os divisores de 1? Coloca aí na frente. Quais são os divisores de 2, de 3, de 4, 5, até 13, ok? Coloca entre chaves os divisores aí, certo? Essa é a questão número 1. Questão número 2. Observe o conjunto de divisores dos números dados na atividade anterior. Depois responda as questões propostas. Letra A. Quais desses números têm apenas 2 divisores naturais? Então, vocês vão voltar lá e ver quais os números que têm somente 2 divisores e vão escrever aí. Se é o 1, se é o 5, coloca aí quais são, tá? Quais daqueles números lá tem mais de 2 divisores naturais? Então, volta lá, analisa quais que deram mais de 2 divisores. Letra C. Quantos divisores naturais tem o número 1? Coloca aí na frente, ok? Esse é o número 2. Sistematizando os conceitos. Um número natural que possui apenas 2 divisores diferentes, 1 e ele próprio, é chamado de número primo. Os números naturais que possuem mais de 2 divisores são chamados de números compostos. Se você não assistiu a aula de números primos, volta e assista, que está explicando completamente lá como que é o número primo e o número composto, tá bom? Então, 3. De acordo com as informações sobre os números primos e compostos, o que você pode concluir em relação ao número 1? O que o número 1 é? Ele é número primo ou composto? Escreve aí sua conclusão, tá bom? 4. Existe algum número natural que é primo e par ao mesmo tempo? Olha aí, ó, primo e par ao mesmo tempo. Nós já falamos isso também no vídeo, tá bom? Se existe, qual é esse número? Então, coloca sim ou não e qual é o número, tá? 5. É correto afirmar que todo número ímpar é primo? Olha que nós falamos isso no vídeo também, tá? Ó, todo número ímpar é primo? Justifique sua resposta dando 3 exemplos. Aí você vai colocar se não é primo, se não for todos os números que são primos. Então, você vai colocar aí 3 números que são ímpares e não são primos, ok? Sistematizando os conceitos. Para verificar se um número é divisível por outro, podemos calcular a divisão entre eles, o maior dividido pelo menor, tá? Então, se eu quero saber se um é dividido pelo outro, divisível, vou fazer a divisão. Se a divisão for exata, concluímos que o maior é divisível pelo menor. Em alguns casos, podemos verificar se um número natural é divisível por outro número.
também natural, sem efetuar a divisão. Isso é feito através de regras práticas conhecidas como critérios de divisibilidade. Então, dá para a gente saber se o número é dividido por outro através desses critérios aí. Também fiz um vídeo falando sobre isso. Então, está lá o vídeo, divisibilidade, e assista que vocês vão ver os critérios das divisões lá, tá bom? Então, 6. Sendo os números 10, 12, 14, 16, 18 e 20 divisíveis por 2, pense em outros múltiplos de 2, vai pensar outros múltiplos de 2 aí, e responda. Você consegue dizer se um número é divisível por 2 olhando apenas para a casa das suas unidades? Por quê? Então, verifica aí, você pensa em outros números, que são múltiplos de 2, e verifica se é possível dizer se ele é divisível por 2 olhando só o último algarismo aí, só a casa das unidades, tá? Questão número 7. Mas será que esse tipo de regularidade na casa das unidades acontece para a divisibilidade por outros números? Se você assistiu o vídeo, você vai ver que tem algumas outras regularidades, tá? Aí você vai falar aí que tem e quais são, tá bom? Número 8. Para o 5, eu sei que isso é válido. Agora quero que você mostre que consegue estabelecer um critério para descobrir os números que podem ser divisíveis por 5. Então, qual é o critério para o número ser divisível por 5? Assista o vídeo se não assistiu, que lá tá falando tudinho, tá bom? Questão número 9. Eu analisei os múltiplos de 3 e não encontrei nenhuma regularidade na casa das unidades. Mas veja o que eu observei nos números 30, 33 e 36. No caso do 30, se eu somar 3 mais 0, dá 3, que é divisível por 3. No caso de 33, se eu somar 3 mais 3, dá 6, que também é divisível por 3. No caso de 3 mais 6, se eu somar 3 mais 6 é igual a 9, que também é divisível por 3. Será que posso concluir isso para todos os números que são divisíveis por 3? Ou seja, que a soma dos algarismos também seja divisível por 3? Você vai responder sim ou não, se isso é válido para todos os números que se é divisíveis por 3, tá bom? 10. Você consegue explicar passo a passo como fazer para decidir se um número é divisível por 3? E por 2 ou por 5? Ou seja, aí vocês vão colocar as regrinhas. Um número é divisível por 3 quando... Aí escreve. Um número é divisível por 2 quando... E um número é divisível por 5 quando... Coloca aí, certo? Em linguagem de programação, usamos esquemas que chamamos de fluxogramas para indicar passo a passo quais são as ações que temos de ter para realizar uma operação. Por exemplo, para saber se um número é divisível por 3, podemos dizer que os passos são: primeiro, somar os algarismos do número. Tá. Segundo, ver se a soma dos algarismos está entre 0 e 9. Terceiro, se a resposta for não, somar os algarismos de novo até que a resposta seja sim. Se o resultado da soma for 3, 6 ou 9, o número é múltiplo de 3. Se o resultado da soma for outro número, o número não é múltiplo de 3. Isso aí é um exemplo de fluxograma, ou seja, um esquema para você saber aí se o número é múltiplo divisível por outro, tá bom? Vamos lá fazer o exemplo do fluxograma, tá? Então, vocês observem aí que ele tem algumas observações aí, ó. Os balões ovais são as entradas e saídas, certo? Os retângulos são as ações, aquilo que vocês vão estar fazendo. E os losangos são as perguntas. Então, vocês vão seguir as setas e vão começar a fazer, tá? Então, vamos começar pelo exemplo do número 89, para vocês entenderem como funciona o fluxograma. Então, escolhi o número 89. Segue a seta aí. Some os algarismos do número. Então, 8 mais 9. Então, 8 mais 9 deu 17. Então, seguindo a seta, tem uma pergunta. A soma é o número entre 0 e 9? Então, 17 está entre 0 e 9? Não. Então, minha resposta foi não. Então, eu vou para a esquerda.
considere a soma como um novo número. Então, vocês vão considerar o 17 como um novo número. Vamos seguir a seta. Some os algarismos do número. Então, vou somar novamente. 1 mais 7 é igual a 8. Seguindo a seta aí, a soma é um número entre 0 e 9. Então, deu 8. Então, está entre 0 e 9. Então, vou colocar sim. Então, vou seguir para a direita. A soma é 3, 6 ou 9? É ou não é? Deu 8, então não. Então, eu vou subir. Um número não é divisível por 3. Então, é descobrir que 89 não é divisível por 3, certo? Vamos fazer o próximo exemplo. Escolha um número. Então, vou escolher o 72, tá? 72. Some os algarismos do número. Então, eu vou somar aí o 7 mais 2, que é igual a 9. Vamos ver a pergunta. A soma é um número entre 0 e 9? Sim. Então, eu vou para a direita. A soma é 3, 6 ou 9? Então, o meu deu 9. Então, sim, né? Então, eu vou continuar. O número é divisível por 3. Então, eu concluí que o número 72, ele é múltiplo de 3. Divisível por 3, ok? Vamos aí para o outro exemplo, número 78. Então, vamos lá. Escolha um número. Então, eu escolhi o 78. Some os algarismos do número. Então, eu vou somar 7 mais 8. Vamos lá que tem uma pergunta. A soma é um número entre 0 e 9? Não, porque deu 15, né? Então, não, eu vou seguir para a esquerda. Considere a soma como um novo número. Então, eu vou considerar o 15 um novo número. Seguindo a seta. Some os algarismos do número. Então, eu vou somar os algarismos do 15 aí. 1 mais 5, que deu 6. Aí tem uma pergunta. A soma é um número entre 0 e 9? Sim, porque deu 6, está entre 0 e 9. Então, seguindo para a direita agora. A soma é 3, 6 ou 9? Então, o meu deu 6, então é sim. Então, continua para a direita. O número é divisível por 3. Então, eu concluí que o 78 é divisível por 3. Tá? Então, esse aí é um exemplo de fluxograma. Então, ó, seguindo aí as orientações, ó. Seguindo as setas, é possível saber o que fazer para decidir se o número é ou não é múltiplo de 3. Os balões ovais servem para as informações de entrada e saída. Então, você sabe, você escolhe o número e depois fica sabendo se ele é ou não divisível por 3 ou múltiplo de 3. Já os retângulos são ações, aquilo que você vai estar fazendo. E os losangos são perguntas, ok? Ficou claro aí o fluxograma? Vamos continuar então. Agora é com você. Construa um fluxograma capaz de concluir se o número é divisível por 6. O seu fluxograma deve ser capaz de, dado o número, dizer se ele é divisível por 6. Lembre-se que o número é múltiplo de 2 e 3, então ele é divisível por 6, tá bom? Vocês vão montar um fluxograma, tá? E parecido com aquele, vocês vão fazer as ações, colocar aí e chegar, e fazer assim com que ele seja divisível por 6 ou não, fazer um esquema aí, tá? Então, eu aguardo as tarefas de vocês aí, ok? E aí, galerinha, gostaram da aula? Conseguiram entender todas as questões? Espero que sim. Bom, então a nossa aula termina aqui. Eu vou esperar vocês mandar as atividades, hein? Tô esperando, não deixe de mandar pra mim. E na próxima semana a gente vai estar estudando semana 4, encerrar o nosso PET. Olha que legal. Então, não esqueça de deixar o seu joinha e te espero no próximo vídeo. Tchau!